Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem e com saúde. Hoje nós vamos trabalhar mais um tópico da teoria macroeconômica básica. Hoje vamos estudar o lado monetário da economia. Vamos lá? O lado monetário, ele vai estar relacionado com a quantidade de moeda que circula na minha economia. Então, só relembrando uma das aulas sobre teoria macroeconômica básica, que nós vimos as políticas econômicas, e uma delas era a política monetária. Então, a política monetária vai estar relacionado com o lado monetário da economia. E, gente, o que é, né, moeda? Qual é a definição? Então, a definição de moeda é que ele é um objeto de aceitação geral, né? E ele é utilizado como forma de trocas de bens e serviços. Ou seja, gente, ele é um instrumento ou um meio de trocas, né? No passado, as economias utilizavam do processo de escambo, ou seja, troca de mercadorias. Então, eu tinha arroz, um outro tinha feijão. Então, se a pessoa, né, quisesse o meu arroz, ele teria que me dar feijão em troca. Então, isso era um processo de escambo. A moeda também pode ter um valor monetário, então uma unidade de conta. Então ele tem uma medida de valor, ele tem o que a gente chama de valor econômico, né? Então, R$ 100 vale quantos dólares, né? Então a gente consegue ter essa unidade e esse valor monetário. E a reserva de valor, que é uma liquidez absoluta, lembrando, a liquidez é a quantidade de moeda que circula na minha economia e vai estar muito relacionado com o efeito na inflação. Então, o que é reserva de valor? Então, reserva de valor é o que vai determinar a riqueza de um determinado país, né? E essa riqueza vai estar atrelada à sua produção global, né? Ou seja, a sua capacidade produtiva. Lembrando da questão do pleno emprego. Então, todo país ele vai tentar atingir o pleno emprego, ok? E a reserva de valor não vai estar atrelado ao montante de moeda existente na minha economia. Então, dentro desse contexto, a reserva de valor não vai precisar ter um valor intrínseco, muito menos lastreada em um metal precioso. Ou seja, a reserva de valor não vai estar baseado na prata ou na quantidade de prata, na quantidade de ouro que uma economia tem. O que a reserva de valor vai estar relacionado? O que a gente chama da moeda fiduciária, ou seja, da confiança. Então, se outros países confiam num determinado país, isso quer dizer que a sua reserva de valor ela é muito grande, né? E também a questão da aceitação geral dos agentes econômicos, que o que? De atração de novos investimentos, de confiabilidade no determinado país, né? Então, por exemplo, fazer investimentos nos Estados Unidos significa aí alta confiança dos investidores. Então, a moeda fiduciária americana é muito elevada, ok? Ou seja, a reserva de valor é elevada. Então, a moeda ela pode ser classificada em quatro tipologias: M1, M2, M3, M4. M1, gente, significa toda moeda em poder do público, mais os depósitos à vista nos bancos comerciais. Então, o que é isso? Essa moeda que a gente tem na carteira, né, que todos vocês têm bastante moeda, se abrir aí as bolsas, as carteiras, a gente vai encontrar o papel moeda, ok? Mais os depósitos à vista, aquele que está lá no banco e que eu posso retirar a qualquer momento, que está lá na minha conta corrente. Já o M2, gente, é o M1 mais os depósitos especiais remunerados, os depósitos em poupanças, né, e os títulos emitidos por instituições depositárias. Então, aí a gente tem, né, basicamente, investimentos ou, né, depósitos a prazo, como a gente chama. Então, poupança e investimentos em geral. Depois nós temos o M3, que é a soma então do M2 mais os fundos de renda fixa, né? Então aí os fundos das instituições financeiras e mais a posição líquida dos títulos da Selic, né? Então lembrando o que é Selic, é um sistema especial de liquidação e custódia. E o M4 é o M3 mais os títulos públicos de alta liquidez, ok? Então, aqui a gente vai trabalhar na nossa disciplina, né,
apenas o M1. Então, nós vamos levar em consideração a moeda em poder do público mais os depósitos à vista nos bancos comerciais. Bom, gente, um outro ponto importante é a questão da definição da riqueza, né? E também de investimento. Então, lembra que na última aula a gente trabalhou com a palavra investimento e nós, economistas, reservamos o conceito de investimento para aumento dos meus bens de capitais, né? Que é a formação bruta de capital fixo. Mas quando a gente analisa o lado monetário, a gente vai estar trabalhando com formação de riqueza, que nada mais é o valor de todos os ativos financeiros, que é aqueles todos os investimentos, fundos de investimentos, ações, poupança, os depósitos a prazo, títulos públicos, deduzidos de todos os passivos financeiros. O que são esses passivos? O imposto de renda, o IOF, que é o imposto de operação financeira, taxa de administração, tá? Então, as riquezas, esse ativo financeiro, esses investimentos, né, eles podem ser usados diretamente para vocês comprarem bens e são chamados de moeda, né? Então, eu posso ter aí fundos de ações, transformar isso em moeda para aquisição de bens. E aqui no lado monetário, a palavra investimento nós vamos usar, né, relacionados aos ativos financeiros e nós vamos chamar aqui de investimento financeiro. Então, o investimento que nós vimos na aula passada, que é no mercado de bens, vai estar relacionado com formação bruta de capital fixo. E na aula de hoje, investimento a gente vai chamar de investimento financeiro e vai estar atrelado aos ativos financeiros. Nós vamos estudar a demanda por moeda utilizando o modelo keynesiano. Então, Keynes ele inicia, né, este modelo com a seguinte pergunta: por que reter moeda se existem alternativas de aplicação em ativos que produzem rendimentos? Então, o Keynes ele trouxe então três motivos. O primeiro motivo são as transações, ou seja, a população necessita manter moeda em seu poder para pagar os compromissos, né? Então, quer dizer, para pagar as nossas contas, né? Um outro motivo é a precaução, né? Então a gente vive num mundo de incerteza. Então a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Então a gente faz uma reserva para honrar os nossos compromissos futuros, né? Mediante aí um cenário de incerteza. E um terceiro motivo é a especulação ou portfólio, ou seja, é aproveitar as oportunidades de investimentos, né? Então eu vou comprar ações, né? Ah, o mercado está instável. Então, se eu tenho dinheiro em reserva, se eu retenho moeda no meu poder, se as ações de uma determinada empresa cair bastante, e se eu tenho esse dinheiro, eu posso ir lá comprar, né, essas ações. Então, eu estou o quê? Aproveitando uma oportunidade de investimentos, então, para garantir um rendimento futuro, né? Então, Keynes, quando ele fala da análise da demanda por moeda, ele vai pensar na retenção de moeda e por que nós retemos as moedas por esses três motivos. Então, transações para a gente pagar as nossas contas, precaução para a gente ter aí, né, uma reserva para um momento de incerteza e especulação para aproveitar aí as oportunidades de investimento. Então, gente, dentro do modelo keynesiano de demanda por moeda, nós vamos observar aqui o MD. O que significa o MD? O MD é minha demanda por moeda. E a minha demanda por moeda, ela vai ser em função da minha renda nacional, como a gente viu na aula passada, do meu PIB, do meu Produto Interno Bruto, e ela também vai estar em função do meu I, que é minha taxa de juros. E aqui eu quero chamar a atenção de vocês. Aqui, a renda nacional tem uma relação positiva com a demanda de moeda e minha taxa de juros tem uma relação inversamente proporcional, ou seja, né, ela influencia negativamente na demanda por moeda. Então, se nós fizermos análise dessa função, a gente vai observar que a demanda de moeda ela vai aumentar quando a renda nominal, a renda nacional, ela aumenta. E a demanda por moeda vai diminuir se a minha taxa de juros
aumentar, ok? Então, gente, fazendo análise do modelo keynesiano aqui da demanda por moeda, então a gente vai observar aqui no meu eixo Y, nós temos a taxa de juros, no meu eixo X nós temos a moeda, né? Então a gente observa que a minha curva aqui de demanda por moeda, ela tem uma inclinação negativa, porque quanto maiores as minhas taxas de juros, menor é minha quantidade por moeda. Então, se houver um crescimento da minha economia, tiver um crescimento da minha renda nominal, o que a gente vai observar? Um deslocamento da minha curva de demanda por moeda para a direita, ok? Então, aumentando então a quantidade de demanda por moeda da minha sociedade, ok? Então, meus queridos, como que a gente determina a taxa de juros, né, numa determinada economia? Então, para a aula de hoje, a gente vai supor que o ofertante de moeda vai ser o Banco Central, ok? Então, o Banco Central é que vai controlar toda essa movimentação de moeda na minha economia, ok? Então, ele vai ser o ofertante. E como que ele vai ofertar? Por meio das políticas monetárias que nós vimos na nossa primeira aula de teoria macroeconômica básica, ok? Por meio dos depósitos compulsórios, por meio, né, do empréstimo de redesconto. Quem tiver alguma dúvida, retorne naquela aula para vocês entenderem as dinâmicas aí da política monetária, ok? Então, o Banco Central, para a aula de hoje, a gente vai considerar que ele é o ofertante. E para que eu tenha um equilíbrio no mercado financeiro, a gente vai ter, então, né, que requer, então, que a oferta e a demanda por moeda sejam iguais. Então, lembrando, gente, que vai estar relacionado com a minha renda nominal e com a minha taxa de juros. Vamos ver qual é a definição de taxa de juros? Gente, então eu trouxe aqui para vocês o que é taxa de juros. Então, a taxa de juros representa o valor econômico do dinheiro no decorrer do tempo. Ele é utilizado como uma taxa de rentabilidade para os aplicadores, ou também conhecidos como agentes econômicos superavitários, e a taxa de juros também é um custo de empréstimo para os tomadores, ou seja, para os agentes econômicos deficitários, ok? Então, a taxa de juros, gente, né, uma alta taxa de juros que a gente observa muitas vezes na nossa economia, ele vai gerar algumas consequências. Quais são essas consequências? Né? Então, quando a minha taxa de juros é muito alta, a gente vai ver que o custo para os tomadores de fundos, né, os tomadores de empréstimos, principalmente as pessoas físicas, vai subir muito o custo, né? Então, o custo do dinheiro vai ficar muito elevado. Também a gente observa um aumento do custo de oportunidade em estocar mercadorias, né? Por quê? Porque vai ficar mais atrativo, então, eu aplicar no mercado financeiro, né? Então, se a taxa de juros está mais alta, né? Então, vai me proporcionar uma maior rentabilidade, né? Também vai incentivar o ingresso, ou seja, a entrada de recursos de outros países, de investimentos internacionais. E vai, gente, frear a atividade econômica. Por quê? Porque vai desestimular, como a gente já viu, o consumo e o investimento. Por quê? Porque a gente vai ter uma especulação no mercado financeiro. E uma outra consequência que muitos não observam é que, com o aumento da taxa de juros, a gente tem um aumento do custo da dívida pública interna. Então, meus queridos, como que eu vou determinar a taxa de juros de equilíbrio, levando em consideração a demanda por moeda e oferta de moeda? Então, eu quero que vocês observem, então, aqui, né, de roxinho, nós temos a oferta de moeda, então ela é uma curva constante, porque ela é uma curva constante, porque nós temos apenas um emissor, né, um ofertante de moeda, que é o Banco Central, tá? Então, aqui o nosso ofertante é o Banco Central, ok? Então, por isso que a minha curva ela é constante. E nós temos aqui a demanda por moeda, que ela é decrescente. Por que ela é decrescente? Porque ela tem uma relação inversamente proporcional com a taxa de juros. Então, quanto maior a taxa de juros, menor é minha quantidade de moeda
em circulação na minha economia. Então, por isso que quanto maior a taxa de juros, nós temos a inibição do consumo e dos investimentos. Então, ponto de interseção que nós temos aqui no ponto A é a taxa de juros de equilíbrio, onde nós temos aqui, né, a quantidade de moeda demandada é igual à oferta de moeda. Marcela, e se houver então a expansão, né, da minha renda nacional, ou seja, vai ter uma expansão do meu PIB, o que acontece com a taxa de juros? Vamos ver? Então, vamos olhar aqui o nosso gráfico. Então, quando a gente tem um aumento da minha renda nacional, como a gente viu anteriormente, eu tenho um deslocamento para a direita da minha curva de demanda por moeda. Vejam que o que? A minha oferta de moeda, ela continua constante. Aqui eu não tive nenhuma política monetária, nem expansionista e nem restritiva, tá? Então, a minha oferta de moeda, ela é constante. Então, só houve, então, o crescimento do meu produto. Com esse crescimento, meus queridos, o que a gente observa? Houve um deslocamento para a direita da minha curva, tendo um aumento do que? Da taxa de juros. Então, quando eu mantenho a oferta de moeda constante e eu tenho um aumento da minha renda nominal, isso significa que a demanda por moeda aumenta e isso então pressiona a elevação da taxa de juros. Marcele, se acontecer o cenário inverso, se a gente está assim no momento, né, de retração econômica como nós estamos vivendo, né? Então, mantendo-se a oferta por moeda constante, né, a minha economia ela decresce, a gente teria um deslocamento da minha curva para a esquerda e a gente teria aqui, né, uma redução na minha taxa de juros. Por isso, meus queridos, nós estamos tendo aí redução nas nossas taxas de juros, até para depois fomentar, né, a questão do consumo e do investimento brasileiro, né? Ah, Marcela, e aí se o governo decide fazer uma política monetária expansionista? Então, quando ele decide fazer uma política monetária expansionista, ou seja, aumentar a circulação de moeda na minha economia, né? Então ele vai ter que mexer no quê? Na oferta de moeda. E quem pode fazer isso? O Banco Central, tá? Uma das políticas que nós vimos, né, na aula anterior foi a operação de mercado aberto, ou seja, operações de open market, de compra e venda de títulos públicos. Então, o que a gente vai observar, né? Quando eu quero fazer uma política expansionista, aumentar a oferta de moeda, colocar mais moeda em circulação, né? Então, eu tenho aqui o primeiro cenário, né? Com esta taxa de juros, né? Eu tenho uma demanda por moeda aqui inalterada, eu faço uma política expansionista, eu tenho um aumento aí da minha oferta, um deslocamento para a direita da minha curva, e com esse aumento eu pressiono a queda das taxas de juros. E aí proporcionando então, né, um aumento do meu consumo e o aumento do meu investimento, que vai levar então, por consequência, o aumento da minha economia, ou seja, o aumento da minha renda nacional a longo prazo e um aumento então do meu produto interno bruto. Outro ponto importante da nossa análise é a relação da taxa de juros nominal e a taxa de juros real, que a gente chama de paridade de Fischer, né? Então, nos modelos anteriores que a gente acabou de analisar, nos gráficos, a gente vai ver que nós levamos em consideração a taxa de juros nominal, ou seja, nós não deduzimos a inflação esperada de um determinado período, tá? Em algumas análises, a gente usa essa equação de Fischer, né? Essa paridade de Fischer, ou seja, a gente vai transformar os juros nominal em juros real. Para tanto, meus queridos,
a gente vai fazer o seguinte cálculo, né? Que então a gente chama de equação de Fischer. Então a gente vai ter 1 mais R, ok? Que é a minha taxa de juros real. Por que 1 mais R? Porque a gente vai converter, né? Então, 10% vai ser 1 mais 0,1, ok? Que é igual 1 mais I, que é minha taxa de juros nominal, dividido por 1 mais Pi, que é minha taxa de inflação esperada. Então, a gente vai ver que para a gente achar o nosso juros real, nós vamos ter que, né, levar em consideração, né, a minha taxa nominal e a inflação, né, esperada. E essa, gente, relação vai permitir esclarecer alguns mecanismos, né, de política monetária, com relação, por exemplo, aos juros nominais, às expectativas de inflação, os juros reais, os efeitos reais sobre o consumo e investimento, né? Então, qual é o juros real que nós estamos pagando? Porque nós temos que levar a inflação, né? Levar em consideração a inflação, né? Então, provavelmente a gente está pagando mais do que a gente deveria, tá? Então, a nossa sensação de consumo, né? De aumento ou diminuição de consumo, vai estar atrelado também a essa questão, né? Dessa paridade de Fischer. E também, como a gente viu, o consumo ele vai ter um efeito na minha demanda agregada. E a demanda agregada vai ter uma influência na formação dos meus preços, ok? Então, por isso que é importante a gente levar em consideração também, em algumas análises, a taxa de juros real. Então, meus queridos, nós chegamos ao fim de mais uma aula. Então, nesta aula, a gente viu o lado monetário da minha economia. Então, levando em consideração, né, a minha renda nacional, a minha taxa de juros e a quantidade de moeda que circula na economia, ok? Se vocês tiverem qualquer dúvida, é só entrar em contato. Forte abraço e até mais!